A paz do Senhor Jesus Cristo a todo quanto estão assistindo esse vídeo. Que Deus vos abençoe grandemente. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 12, está escrito: E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Verso 13, e ele lhe disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Verso 14, e uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso saldo. Quero falar aqui sobre o tema abuso de autoridade. Aqui nós vemos aqui o ministério de João Batista. João Batista, ele veio adiante do Senhor pregando o arrependimento, pregando o caminho da salvação, para que logo em seguida o nosso Senhor se manifestasse, trazendo a palavra da vida, a palavra de eternidade. João Batista está no deserto nesse momento pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E nós vemos aqui dois grupos de pessoas: autoridades civis, os publicanos, que era povo judeu, mas que trabalhava para o Império Romano e que no período oprimia o povo de Israel. E era conhecido por publicanos pecadores, por trair a sua nação aos olhos dos seus irmãos, por fazer parte de um grupo que oprimia o seu povo, que era o Império Romano. E nós vemos o segundo grupo, um grupo de soldados, ou seja, autoridades constituídas, soldados que ali, ao ouvir a mensagem de arrependimento, a mensagem entrou no seu coração. Tanto de um grupo como de outro, a mensagem entrou no seu coração, a mensagem de arrependimento, das abominações, das injustiças. E nós vemos aqui o primeiro grupo, que é o grupo dos publicanos, que era cobradores de imposto. Ou seja, eles usavam da sua autoridade para se beneficiar a si mesmo, tirando proveito do povo, cobrando além daquilo que estava proposto pelas autoridades superiores a eles para cobrar. Ou seja, ele era a prática injusta desses cobradores de impostos, ou seja, os publicanos. Fazia parte do povo de Deus e trabalhava no meio dos ímpios. Fazia parte do povo de Deus, ou menos proferia a fé no Deus vivo, mas trabalhava no meio dos ímpios. É pecado trabalhar no meio dos ímpios? Lógico que não, nós estamos no mundo. O que Deus está dizendo através dessa palavra neste momento é para pessoas que têm um cargo na sociedade, uma lei constituída. Talvez a pessoa é um juiz, um policial, é um advogado e conhece a palavra de Deus. No entanto, usa desses meios de injustiça para se dar bem na vida. Muitos neste momento, os soldados e os publicanos, os soldados, para os nossos dias, para você melhor entender, policiais, autoridades constituídas na nação, na terra. E ele fala: ó, não faça mal a ninguém. Nós vemos muitas blitz por aí. E eles usam da sua autoridade para bater, para açoitar, para pisar, para maltratar. E ele segue dizendo: você tem que se contentar com o seu saldo, ou seja, com o seu salário. A ninguém defraudei, se contenta com o que você ganha. Ou seja, as autoridades constituídas, elas defraudam as pessoas, os inocentes, com o propósito de se beneficiar a si mesmo, de ter o melhor para a sua vida, carro, casa, riqueza, e assim vai praticando o ato de injustiça, de defraudar, de tirar aquilo que pertence a outras pessoas, tirar dinheiro, tirar muitas outras coisas, através de um ato de injustiça. E Deus, ele contempla, ele vê tudo isso, e nós prestaremos conta a isso. Então nós vemos que muitos usam de autoridade, o abuso de poder, o abuso da farda, para maltratar pessoas, para defraudar pessoas, porque não se contentam com seu salário, porque acha que é pouco, então tem que fazer alguns bicos.
É assim a linguagem de muitos que são autoridades constituídas, principalmente no meio das leis civis, policiais, soldados, advogados, juízes. Diante de Deus, amados e queridos, somos todos iguais. Diante de Deus, todos vão passar pelo grifo de Deus. Não há grande diante de Deus, não há pequeno. Isso há na terra, no meio dos gentios. Mas diante de Deus, somos todos iguais. E a justiça de Deus é para todos. Então, João Batista pregando aqui o arrependimento, os publicanos eles estavam ouvindo que tinha esse costume de oprimir os seus próprios irmãos, cobrando os impostos, que é dos seus trabalhos, do seu serviço. Até aí então, tudo bem, porque é um trabalho, mas passou a fazer aquilo que não é lhe devido fazer, que não é lei, entra a prática da injustiça, o pecado diante de Deus. Pois a palavra de Deus, a lei de Deus é justiça. Então eu estou ouvindo a mensagem. Esses homens que eram acostumados a roubar, esses homens que eram acostumados a essas práticas, de fazer esses bicos, para se dar bem nas suas vidas, para dar o melhor para a sua família, cometendo atos de injustiça diante de Deus. Como neste momento está acontecendo em vários lugares do mundo, unicamente para se dar bem, maltratando os seus irmãos. Abuso de autoridade, abuso de poder. Soldados, a mensagem entrou no coração do soldado. Deus está falando com pessoas dessa classe, que tem a autoridade da farda, é uma autoridade constituída na nação, não sei qual é a nação, mas que usa de injustiça, defrauda, ou seja, está roubando, tirando aquilo dos seus irmãos, tirando aquilo das pessoas que não lhe pertencem, fazendo mal, ou seja, batendo, açoitando, aproveitando o momento oportuno que ninguém está vendo, e muitas vezes isso acontece, leva a vítima até a morte. Abuso de autoridade, abuso da farda. Deus está contemplando cada ato sobre essa terra. Deus está contemplando. E ninguém, irmão, escapará da justiça de Deus. Você que é uma serva de Deus, que conhece a palavra de Deus, que não conhece, pois aqui estão conhecendo as boas novas, esses soldados publicanos e outros milhares que estavam aqui no batismo de João, estavam ouvindo a mensagem, algo novo para as suas vidas. E a mensagem é: arrependei-vos. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo, juízo eterno. A mensagem é mensagem de juízo. Então, neste momento, meus amados e queridos que estão assistindo esse vídeo, tem muitos policiais que estão na presença de Deus, que professam a fé em Cristo Jesus, que cometem essas abominações diante de Deus. Isso é revelação de Deus para a sua vida, que tem os seus meios de ganhar dinheiro, por não se contentar com o seu saldo, como está escrito, ou seja, salário. O saldo aqui é o salário. Não, o meu salário é baixo, então eu vou procurar outro meio para me ganhar mais no final do mês. E com esses meios, se envolvendo com tráfico, se envolvendo com a injustiça, porque as leis, os homens que foram constituídos, autoridades constituídas, é para trazer a justiça na nação. É para trazer a justiça, é para selar a justiça. É para fazer juízo reto, como era constituído os juízos, os anciães, no tempo do livro dos juízes, onde ali era estabelecido homem sábio para julgar a nação. Autoridades, advogados, juízes, policiais, soldados, são autoridades constituídas para colocar em ordem a nação, para colocar em ordem a população, a segurança, mas não para roubar, ou seja, defraudar. É a palavra de Deus que está falando. Não sou eu, é a palavra de Deus. Os soldados, o que eles faziam? Eles roubavam, porque não se alegravam com o salário, ganhavam muito pouco. Muitos ganham pouco, principalmente policiais. Mas seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Tem muitos policiais que estão envolvidos em todo tipo de abominação e ao mesmo tempo está proferindo a fé em Cristo Jesus. Está fora da palavra. É um ato de injustiça está cometendo diante de Deus, que se não houver arrependimento será condenado. Por isso João Batista, olha, arrepender, produzir fruto digno de arrependimento. E não dizemos, nós temos por pai Abraão.
Nós somos descendentes de Abraão, ou seja, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja. Nada disso te levará à salvação. Aleluia. Nada disso levará à salvação. Eu sou crente, eu sou portador de uma Bíblia, eu visto um terno. O que vai te levar para a salvação é a justiça de Deus. Se você vive ela, se ela está dentro de você, através da justiça, a palavra, ela te transformará, ela vai te regenerar. A salvação vem através do arrependimento. O arrependimento é o princípio do avivamento. É o princípio do avivamento, da transformação de um ser humano. Então você que é um policial, que está praticando essas abominações, está roubando, está envolvido no tráfico, saia do tráfico, saia do sistema. Sirva a Jesus em espírito e em verdade, porque Ele está vendo, Ele está contemplando as obras de injustiça. Você que cobra, usa da autoridade para defraudar pessoas, para roubar pessoas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com a obra, coisas boas com as mãos, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 4:28, Efésios. O que roubava, não roube mais. Não furtareis, faz parte do 10º mandamento. Tudo que nós fazemos neste momento está sendo escrito nos livros das obras. E esses livros se abrirão naquele grande dia. Então você que é uma autoridade, que está envolvido com todo tipo de abominação, usando da autoridade da farda, para machucar as pessoas, para agredir as pessoas, para defraudar as pessoas, Deus há de tratar com você naquele grande dia. Então a mensagem neste momento de Deus para nossas vidas, para você que está assistindo esse vídeo: arrependei-vos. Arrependei-vos de toda injustiça. E contento com aquilo que Deus te deu. Ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus.